Olá, meu nome é Jaci, sou professor de Biologia e trabalho numa escola pública de ensino médio em Minas Gerais. Sou aluno do mestrado profissional em ensino de ciências da Universidade Federal de Itajubá, a Unifei. Gostaria de abordar uma aula sobre o tema genética, Mendel e as ervilhas. Esta aula faz parte da disciplina Tecnologia da Informação e Comunicação no Ensino de Ciências, ministrada pelo professor Cláudio Kirner. Vamos à aula? Inicialmente, vamos dar uma definição sobre o que é genética. Genética é o estudo da herança e da variabilidade. Vamos falar um pouco sobre Mendel. Mendel, o iniciador da genética. Gregor Mendel nasceu em 1822 na Áustria. De origem humilde, teve que superar dificuldades financeiras para estudar. Ingressou em 1843 em um mosteiro agostiniano como noviço, na cidade tcheca de Brunn. Em 1847 ingressou na Universidade de Viena, onde estudou matemática e ciências por 2 anos. Voltou para Brunn e entre 1856 e 1865 realizou vários experimentos com ervilhas, a fim de entender como as características hereditárias eram transmitidas de pais para filhos. As leis de Mendel foram redescobertas em 1900. Morreu em 1884 e hoje Mendel é considerado o pai da genética. Para quem tem alguma curiosidade sobre quem foi Mendel, vamos mostrar para vocês uma foto de Gregor Mendel. Mendel trabalhou com ervilhas, então vamos falar um pouco sobre elas. A ervilha é uma leguminosa da família do feijão e da soja. É uma planta fácil de ser cultivada, por isto foi escolhida. Os componentes envolvidos na reprodução sexuada, estame e pistilo, ficam na mesma flor, protegidos pelas pétalas, favorecendo assim a autopolinização e a autofecundação, originando descendentes com as mesmas características das plantas genitoras. Na reprodução sexuada, é preciso que haja o macho e a fêmea, sendo que cada um contribui com a metade do número de cromossomos da espécie. A importância do macho e da fêmea na geração de seres da mesma espécie é grande desde os tempos remotos, assim como as características dos indivíduos. Desse modo, os indivíduos só poderão gerar descendentes com características semelhantes às suas. Na sequência do trabalho, Mendel se utilizou da autopolinização. Ele produziu linhagens puras de ervilhas para a característica cor de flor. Vamos falar sobre os cruzamentos. Depois de obter linhagens puras, Mendel efetuou um cruzamento diferente. Realizou uma polinização cruzada entre uma planta de semente amarela e outra de semente verde. Essas plantas foram consideradas como plantas genitoras. Após repetir o procedimento diversas vezes, Mendel verificou que todas as sementes originadas desse cruzamento eram amarelas e a cor verde praticamente desaparecia. Concluiu que a cor amarela era dominante sobre o verde, que foi chamado de recessivo. Mendel fez germinar as sementes da geração F1 e a cor verde reapareceu na geração F2, numa proporção de 3 amarelas para 1 verde. Simbologia. Para simbolizar os fatores, Mendel escolheu a letra inicial do caráter recessivo V de verde. Assim, a letra V maiúscula representa o fator dominante, que é a cor amarela, e a letra V minúscula representa o caráter recessivo, ou seja, a cor verde de sementes de ervilhas. Para explicar o desaparecimento da cor verde na geração F1 e seu reaparecimento na geração F2,
Mendel usou o esquema abaixo. Veja que na linhagem pura foram cruzadas uma planta homozigota amarela, vezão, com uma outra homozigota vezinho, verde. Desse cruzamento nasceram plantas amarelas heterozigotas, vezão, vezinho. Então ele fez o cruzamento vezão, vezinho com vezão, vezinho e obteve uma proporção de 3 para 1. 3 amarelas para uma verde, mostrando que o caráter dominante era o caráter amarelo. Nessa proporção, nas amarelas, 25% ou 1/4 vezão, homozigota, 50% ou 2/4 vezão, vezinho, também amarela, heterozigotas, e 25% ou 1/4 de plantas verdes, vezinho, do caráter recessivo. Determinando o genótipo. Mendel fez o cruzamento teste. O cruzamento teste é feito com um indivíduo homozigoto recessivo para o caráter que se quer estudar, identificado pelo seu fenótipo. Por exemplo, ao fazer o cruzamento de um macho desconhecido com uma fêmea recessiva, pode-se determinar se o macho é puro ou não, pela sua descendência. Se for puro, todos os filhos serão como ele. Se não for, 25% dos filhos serão como a fêmea. Mas este cruzamento não permite identificar portadores de alelos múltiplos para a mesma característica. Depois dos cruzamentos, Mendel formulou 2 leis. Então vamos às leis de Mendel. A primeira lei é a lei da segregação dos fatores. Diz que cada característica é determinada por 2 fatores que se separam na formação dos gametas, onde ocorrem em doses simples. Ou seja, para cada gameta masculino ou feminino, encaminha-se apenas um fator. A segunda lei de Mendel, também conhecida como lei da segregação independente dos genes ou da recombinação. Essa lei diz o seguinte: em um cruzamento em que estejam envolvidos 2 ou mais caracteres, os fatores que determinam cada um se separam de forma independente durante a formação dos gametas, se recombinam ao acaso e formam todas as combinações possíveis. Agora eu vou falar sobre as bases celulares da segregação. Em 1902, o pesquisador norte-americano Walter Sutton notou semelhanças entre seus experimentos com gafanhotos e as experiências de Mendel. Hoje, os genes são conhecidos como os fatores referidos por Mendel. As formas pelas quais os genes podem se apresentar são chamadas de alelos. A cor amarela e a cor verde são determinadas por 2 alelos diferentes. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado e que façam um bom uso das informações a respeito de tudo que vimos sobre Mendel e as ervilhas. Até a próxima!